Querido Deus, obrigado por mais uma semana, por esse ano que só está começando. Pedimos a Tua presença no nosso coração, na nossa mente, ao estudarmos a Tua palavra. Esteja aqui conosco. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos aí na nossa série, como chama? Já esqueceram, encontros. Já estamos na parte 2 dos encontros. Semana passada... Zaqueu. A dica. Zaqueu. Podia falar Michael. Não, Michael não é. O Michael não é tão baixinho. O Jean, né? O Jean também, ele é chaveirinho. O pessoal brinca. É compacto. Está tudo ali, né? Concentrado. Hoje, a gente vai dar continuidade nos encontros. Um dos encontros mais marcantes, eu acho. Muito interessante. Porque semana passada, eu falei do Zaqueu, que era um homem rico e teve uma conversão verdadeira. E aí o que ele fez? Resolveu dar metade de tudo que tinha para os pobres. Né? Se defraudei alguém, vou dar 4 vezes mais. Que investimento. Né? Teve uns que se arrependeram. Por que não deram dinheiro para o Zaqueu? Voltou 4 vezes mais. Imagina que bênção que foi. Então hoje a gente vai ver o outro lado. Um outro que teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, percebeu quem era Jesus, como Zaqueu queria se entregar a Jesus, mas não fez o que Zaqueu fez. O jovem rico. O jovem rico. Também era rico como Zaqueu. Provavelmente, a gente não tem os detalhes, mas provavelmente não foi dinheiro desonesto. O do Zaqueu a gente sabe que foi. Provavelmente ele herdou e ele estava mantendo aquela riqueza e pelo jeito ele amava muito aquela riqueza toda e tinha orgulho dela, estava feliz com tudo aquilo, fazendo o negócio crescer mais ainda. E ele teve um encontro com Jesus. Esse encontro está aqui, tem dois dos evangelistas falam sobre isso. Mas em Mateus 19, conta, no verso 13 em diante, diz que Jesus estava lá, pregando, ensinando, curando. E, de repente, chegou um grupo de mães com as crianças. Aí os discípulos já barraram, como se fosse segurança de celebridade. Até aqui não pode passar. Vai atrapalhar. Jesus está dando aula ali agora, vocês ficam aqui. Não, mas a gente trouxe as crianças para Jesus abençoar. A gente percebeu que ele gosta de crianças. E as crianças gostam dele. Não pode passar. Quando Jesus ouviu, aí ele fala aquela frase famosa e linda. É a maior verdade, né? Não impeçais os pequeninos de vir até a mim, porque deles é o reino dos céus. E aí, Jesus abençoa as crianças. E é aquele momento bonito. Tem gente que fala assim, a Bíblia, talvez você já ouviu isso, a Bíblia fala que Jesus chorou. Foi lá no momento em que Lázaro morreu. Então ela está dizendo que Jesus chorou. Mas não tem nenhum lugar que diz que Jesus sorriu. Ou você já achou esse verso na Bíblia? Não tem nenhum lugar dizendo que ele riu, sorriu. Então, se acreditava, a gente vê na Idade Média, tinha grupos de franciscanos, né, e outras ordens católicas que eram muito sérios, muito tristes, cabisbaixos, e não podia sorrir, porque Jesus nunca sorriu, então a gente não pode sorrir. Agora, uma pessoa que não sorri atrai criança? Não tem como, criança não vai com quem não sorri. Por livre e espontânea vontade não vai. Ela fica presa, amarrada, ou sei lá o quê. Mas ela gostar de brincar e estar perto de um adulto, querer estar junto de um adulto que não sorri, não acontece. Esses dias a Michelle chegou mais cedo com meus meninos, teve alguém, que o mar é lindo, né? Estava brincando com as crianças ali. Ela me contou, eu não vi. Ela contou as brincadeiras e como ele fez brincadeira, e as crianças correndo e brincando. Então, amaram. Já ama o baterista, né? Que querem ser bateristas. Em casa tá as baquetas lá. Mas eles amam quem sorri, quem faz brincadeira, quem ri com eles. Jesus atraía as crianças, com certeza ele sorria. E ele não precisava de bala no bolso, que eu já vi adulto que anda com bala no bolso só para dar para as crianças. Aí as crianças gostam. Vô e vó, tem vô e vó que anda com bala no bolso, bombons, negócios assim, só para agradar a criança. Jesus não precisava.
Era o sorriso dele, atraiu as crianças. Quem que estava ali naquele momento vendo aquela cena? O jovem rico. Em seguida vem aqui no texto. O jovem rico viu aquela cena, Jesus com as crianças, e aquilo tocou o coração dele. Aí ele se sentiu tão tocado, falou, esse mestre aí... Porque olha só, eu já falei isso aqui, né? Tem adulto que parece que esqueceu que um dia foi criança. O jovem rico era jovem, já está falando. Então, ele foi criança há pouco tempo. E ele se identificou com as crianças. E ele viu o carinho daquele mestre com as crianças, abençoando elas. Aquilo tocou o coração dele, porque provavelmente ele pensou nos pais, na família dele, viu os outros rabinos. Aquilo tocou o coração. E aí ele faz a pergunta. Está aqui no verso 16. Então a gente está em Mateus 19, 16. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu preciso para ter a salvação? Para viver para sempre? Eu quero a vida eterna. O que eu tenho que fazer de bom? A pergunta dele foi bem intencionada, mas já estava errado. Né? E Jesus vem ensinar que não é por aí. Não é o que eu tenho que fazer de bom. E aí Jesus já vai na raiz. Ele fala, por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu, há somente um que é bom. Jesus já podia ter completado, que sou eu. Não podia? Jesus já podia dizer, só tem um que é bom. Você está olhando para ele. É esse que vos fala. Ele podia dizer. Mas ele diz, se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Simples. Jesus sabia onde estava levando a conversa. E aí o jovem rico caiu direitinho, porque aí ele pergunta, quais? Quais mandamentos? Como se ele não soubesse. Perguntou, Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama seu próximo como a ti mesmo. O jovem disse, tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Quem mandou perguntar? Ele podia ter parado ali. Tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Pronto, acabou a conversa. Não, ele foi perguntar. Olha o que ele perguntou. O que ainda me falta? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele sabia que faltava. Porque ele sabia que faltava. Tinha um vazio no coração dele. Então, hoje a gente vai pensar em algumas coisas interessantes a respeito dessa questão da riqueza. Porque o problema dele não era a riqueza. Riqueza não é problema, riqueza é solução. Não é? Alguém acha que riqueza é problema? A Marineide não está aqui, mas ela está assistindo, né? Que ela fez a cirurgia no pé, não dá para andar. Mas eu e a Marineide, a gente compartilha a gente é fã do mesmo pastor, Cláudio Duarte. De vez em quando eu assisto os negócios dele, que eu acho muito legal. E esses dias eu vi um vídeo dele, achei muito bom. Ele falando assim, José era rico, né? Abraão era rico, Jó era rico. Quando chega a nossa vez, a gente vai se lascar? Não dá, né? Por que a gente tem que ser pobre? Né? Aí ele começa a falar, tem gente por aí que fala que não pode ser rico, que o dinheiro é a raiz do mal, do pecado. Então ele falou, você não gosta de dinheiro, Pix para você. Manda para mim. Ele falou, você não gosta de dinheiro, manda para mim. Estou junto com o pastor Cláudio Duarte, que dinheiro é ruim? Pelo contrário. Dinheiro em si não é. O problema está o quê? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Porque tem gente que vive em função disso. Dinheiro é bênção. Mas tem gente que vive em função disso. E aí ele foi fazer a pergunta, o que ainda me falta? E aí Jesus foi dizer para ele o que faltava. Qual era o problema dele? E Jesus disse uma coisa fantástica aqui. Porque ele diz assim, se você quer ser perfeito, olha que coisa incrível, se você quer ser perfeito, por que Jesus falou isso para ele? Se você quer ser perfeito, vai vendo os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá o tesouro no céu. Por quê? Porque para ele faltava só uma coisa, para ser perfeito. Ele era um homem de Deus. Jesus amou, como ama todos nós, mas amou aquele rapaz a ponto de fazer uma coisa para ele que ele não fazia para mais ninguém. Ele fez para 12, que são os discípulos. Era o grupo seleto escolhido por Jesus a dedo.
Tinha uma multidão que veio depois. Gente que seguia, vinha. Para esse Jesus fez. Porque no final ele falou assim, ó, vende tudo que tem, todos os seus bens, dá o dinheiro aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Depois vem, e aí ele falou a palavra, siga-me. Ele só falou isso para os apóstolos. Os outros. Lembra quando encontrou um endemoniado lá do outro lado do Mar da Galileia? Ele falou, eu quero ser seu discípulo, quero te seguir. Não, você vai para a sua casa. Foi lá, aí ele fez uma missão fantástica. Tinha milhares de pessoas 2 anos depois que queriam saber quem era Jesus. Mas ele falou, não, meu discípulo não. Eu tenho uma missão para você. Mas para o jovem rico, ele falou, não, siga-me, eu quero você todo dia aqui comigo. Porque só te falta isso. Esses aqui, ó, eu estou 3 anos e meio aqui, ensinando eles, e um aqui vai me trair, o outro vai me negar 3 vezes. Esse pessoal aqui, para você só falta uma coisa, para ser perfeito. Só falta isso. Só que era difícil demais para ele, não era? Ele saiu triste. Ele virou as costas. E aí Jesus diz o quê? Mais fácil, é muito difícil um rico entrar no céu, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por quê? Porque para você entrar no reino dos céus, a resposta veio logo antes do jovem rico aparecer. Tem que ser como o quê? Uma criança. E se tem uma coisa que rico não é, como criança. Não é. Porque criança depende totalmente dos pais. A criança depende totalmente do adulto. Depende para tudo. Você deixa uma criança sozinha, esquece, não vai durar. Ela não consegue se virar sozinha. É isso que Jesus estava dizendo, tem que ser como criança, depender totalmente de Deus. Aí a pessoa que é rica, ela não depende de ninguém. Ela não depende de nada. Ela tem dinheiro para tudo. A solução para todo problema, ela tem. Aí, às vezes, quando acontece alguma coisa que o dinheiro não resolve, alguns se lembram de Deus. Mas Deus não quer ser o último recurso. Ele quer ser o quê? Primeiro. Se ele não for o primeiro, esquece. Já não é nada. Já não serve. Ele tem que ser o primeiro. E para o rico ele é o último recurso. É só na hora do câncer terminal. É só na hora que perde tudo. É só na hora que o dinheiro não soluciona. Aí a pessoa lembra de Deus. Não, Deus quer ser lembrado em primeiro lugar. Criança. É ou não é? É o pai e a mãe para tudo. A Michele fica louca. Porque ela falou, é mãe, 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 mãe o dia inteiro. Ela não aguenta. A gente está conversando. Dá um tempinho aqui, fica brincando. Eu preciso conversar com o papai. Ela fala, a gente está conversando, conversa de 5 minutos. É interrompida 3 vezes. Mamãe não sei o quê, mamãe não sei o quê, mamãe não sei o quê. Tem hora que ela fala, não aguento mais, dá um tempo. Não me chama, mamãe, mamãe. Fica aqui 5 minutos. Porque para criança, tudo. Se está feliz, tem que compartilhar com a mãe. Tem que compartilhar com o pai. Quer mostrar. Se está triste, se está tudo bem, também. Não tem, é ali, conectado o tempo todo. Ligado. Junto. Jesus falou, é isso que vocês precisam. Se conectar com o pai. Por que chama de pai? É para a gente entender, a gente é filho desse Deus, e a gente é como criança. O tempo todo conectado com ele. O dinheiro atrapalha. Atrapalha. Na maioria das pessoas, infelizmente. E a gente tem que entender e saber lidar com o dinheiro. Agora, se você, acho que não é o caso de ninguém aqui, só se alguém estiver escondendo bem. Mas se você fosse milionário, ou se você ganhasse muito dinheiro, o que você ia fazer com o dinheiro? Eu já sei. Se você não sabe, porque você nunca pensou. Então, não tem sonho na vida. Já sabe o que você faria se alguém desse para você alguns milhões? Já tem um plano feito? Tem gente que está assim, ó. Já sabe o que fazer. Já sabe? Todo mundo sabe? Já tem a lista feita, assim, um plano feitinho? Tem gente que gostaria de ajudar mesmo. E ajuda mesmo. Agora tem outros que não. Já tem uma lista de sonhos aí que... Mas sabe que tem gente que faz isso? Olha só, lá nos Estados Unidos, já aconteceu faz muitos anos, quando eu morava lá, eu ouvi essa história. No Texas, tinha um mega bilionário. Ele tinha uma refinaria de petróleo. O homem tinha dinheiro. Aí ele se aposentou, chegou uma hora que ele estava ficando muito idoso, ele falou assim, não vou durar muito tempo, vou vender.
vendeu a refinaria de petróleo dele por não sei quantos bilhões. Adivinha, não tinha herdeiro. Sabe o que ele fez? Achei muito legal. Sabe o que ele fez? Ele pegou um pouquinho para ele, porque eu só preciso disso aqui para viver. O resto, ele dividiu entre todos os funcionários. Deu para todo mundo. Ele falou assim, ó, vocês construíram esse negócio é de vocês. Eu não tenho herdeiro, vendeu, pegou os bilhões e dividiu para todo mundo. Quem ganhou menos foi o faxineiro. Ele fez proporcional. Sabe quanto que o faxineiro ganhou? $300 mil na época. Esse foi o que ganhou menos. Você limpou bem um banheiro, está aí sua aposentadoria, 300 mil. Nunca ia ver um dinheiro desse na vida. Esse foi o que ganhou menos. Imagina, ele deu milhões para os funcionários da empresa. É interessante quando a gente vê pessoas que não têm apego pelo dinheiro, mas elas conseguem entender que ele é uma bênção e que essa bênção pode se estender para outros. Porque o dinheiro é assim. Eu escrevi isso no meu livro porque eu estava pensando a respeito disso. Uma frase assim. Quem não tem, quer ter. Quem tem, quer mais. E quem tem muito, quer mais ainda. Não é? É um saco sem fundo. Dinheiro é assim. E o rico vive morrendo de medo de perder o que tem. Então ele quer sempre conquistar mais, porque pode ser que eu perca. Aí é crise lá, problema aqui, problema na bolsa, não sei o quê, eu posso perder. E perde mesmo. Quantas histórias a gente já viu de gente que tinha dinheiro que falava assim, isso aí não precisa trabalhar para o resto da vida. E de repente perdeu tudo. Como que perde tudo? A gente fica assim, se perguntando, como? Tem um videozinho que eu queria mostrar para vocês. Dá para colocar ali? Todo mundo consegue ver a tela? Dá uma olhadinha no videozinho ali. Acho que... Isso. Vou colocar o microfone do lado. Olha o que essa mulher fez. Ela foi professora de medicina numa universidade. E o marido dela, bilionário, lá em Nova York. E aí ele deixou uma herança para ela e para 3, 4 filhos. Olha o que diz aqui nesse vídeo. Se não der para mostrar, aí eu vou contar. Uma professora da Universidade de Einstein, no Bronx, de medicina. O marido dela era um bilionário do mercado de bolsa de valores. E aí ele faleceu, foi distribuída a herança para a mulher, eu acho que mais 3 filhos ou 4 filhos. Ele deixou para ela $1 bilhão, para ela usar da maneira que ela desejasse e fizesse sentido para ela. Ela doou tudo para essa faculdade. The Albert Einstein College of Medicine will be tuition free. Ela está com 93 anos, ela foi professora de medicina dessa faculdade no Bronx. A partir de agora, todos os alunos que estão nessa faculdade não pagarão mais nada e terão todo o suporte de alimentação, livros, durante 50 anos. Ninguém vai pagar a faculdade naquela região. Isso vai mudar totalmente a história da medicina. Em Nova York, faça o que der sentido. Aí, obrigado. Saiu, acho que lá na live, mas aqui não apareceu, né? Pode cortar. Apareceu lá na live. Eu coloco no grupo para vocês vão ver o vídeo depois. Já pensou? Ele deu herança para os filhos, 3 ou 4 filhos, e para a esposa deixou $1 bilhão. Ela podia fazer o que quisesse. Imagina, $1 bilhão. Não tem nada que você não compre. O que ela fez? Ela foi lá, o vídeo aparece, a gente ouviu o áudio. Né? Ela foi diante da universidade, chamou todos os alunos de medicina, lotou-se, milhares, um auditório enorme. E ela foi e anunciou. De hoje em diante, essa faculdade de medicina particular é de graça. Aí é aquele grito. Os alunos não acreditaram. Ninguém vai ter que pagar mais. Quanto que custa uma faculdade de medicina? Nos Estados Unidos, então, nos próximos 50 anos, quem quiser estudar medicina naquela faculdade vai ser de graça. Está pago. Com aquele $1 bilhão. Imagine. Uma pessoa que era amor, paixão pelo que ela fazia. Ela era professora de medicina ali, naquela faculdade. E ela pegou o dinheiro para fazer isso. É o que estava no coração dela. Interessante, não é? Ela fez o quê para ganhar aquele dinheiro? O que ela fez para ganhar aquele dinheiro? Quem fez foi o marido dela, né? Casou. Casou com o homem certo.
O bilionário ficou a vida inteira trabalhando na bolsa, deve ter quebrado a cabeça, pensando, analisando, investindo dinheiro, né? Gastou horas de sono e tal, construiu toda aquela fortuna e deu para ela. Aí tem um texto na Bíblia que diz assim, Mateus 10, 8. Vocês já ouviram, talvez. Diz assim, de graça recebestes, de graça também dai. Você recebeu de graça, passa para frente. E assim tem que ser tudo espiritualmente falando. Então, muita gente tem dificuldade de lidar com dinheiro, né? Cadê? Eu tenho dinheiro aqui. Ah, está aqui. Ó. Não sei se vale muito, se não vale. Quanto que é? 50 euros. Eu fui para o Brasil em novembro, lá vale mais isso aqui. É bom chegar no Brasil com euro, e o euro tá subindo. E me dei mal. Não. Você está mostrando aí 50 euros, eu diria o seguinte. Já que você está mostrando, eu acho que seria um bom momento o senhor pagar aqueles 100 euros que o senhor está me devendo. Porque estou precisando muito. Me dei mal. Queria mostrar para vocês, ia falar do dinheiro, é cobrar 100 euros. Só tem 50. Ah, tá bom. Fico te devendo 50, então. 50 tá bom, já é alguma coisa. Rapaz, quando eu te vejo com essa notona aí agora, e aquele 100zão que você me deve? Como é que a gente faz agora? Puxa, eu não tenho não, mas eu tenho 50. Vai quebrando Já galho, é né? alguma coisa, Já né? dá para tomar um guaranazinho, né? Maurício, lembrei que você está me devendo 100. Tá lembrado semana passada, você pediu, eu te dei 100. Você tá sonhando, não? Não, 100zão. Ó, é boa oportunidade de você me pagar aqueles 100zão. A alegria de pobre dura pouco, né? Durou pouco mesmo, né? Então tá aí, só me deve 50 agora. Não, mas agora você tem. Pois é, eu te devia 100, né? Não devo mais nada. Oh, que bom. Tá pago. Tem 50. Tá bom, não fazer o quê, né? Já que você está dando, então toma aí seus 50 que faltaram. Agora Tá, você pá. zerou, né? Vai acertar sua dívida agora ou vai deixar para depois? Deixa para depois. Não, acerta agora, aproveita. Beleza, tá pago. Tá tudo resolvido. Tudo resolvido, olha aí. Mesmo 50, entenderam? Ó, é o mesmo. Pagou a dívida de todo mundo. Eu devia 100, o Jean devia 100, o Maurício devia 100, o mesmo 50, tá pago. Resolvido. É isso que... Não, 50 agora é meu. Esse aqui está resolvendo a vida de todo mundo, a minha de todo mundo. Olha que coisa interessante. Não é mágica, não. É isso mesmo. A mesmo 50 resolveu a vida de todo mundo. Jesus fez isso por nós. Ele pagou a dívida de todo mundo. Eu não tenho nada, você não tem nada, ninguém tem nada. Ele tem tudo. E é o recurso dele que resolve a minha vida, a vida do outro, de todo mundo. Como que a gente resolveria isso aqui mais fácil? Não precisava nem dos 50 ficar passeando 2 vezes aqui para pagar os 100 de todo mundo. Era só eu virar para o Maurício e dizer assim, ó, aquele 100 está perdoado. Aí o Maurício, feliz com o que ele recebeu de graça, que foi o perdão, virasse para o Jean e dissesse o quê? Ó, recebi uma bênção. Eu estava devendo 100, você me deve 100? Não deve mais. Está pago. Aí o Jean, feliz da vida, falou, que bênção que eu recebi. Aí ele vira para mim e diz o quê? Ó, eu devia 100, me perdoou, vou perdoar você também. Não resolvia do mesmo jeito? Não precisava ninguém pagar ninguém. A gente recebe de graça e passa de graça. Deus deu para nós a salvação, o perdão, a saúde, a vida, a força para trabalhar, tanta coisa. E a gente é egoísta, te guarda para a gente, não quer compartilhar com os outros. Recebeu de graça, Jesus falou, passa para frente, dá para o outro. Essa é a dificuldade, às vezes, que a pessoa rica tem. E o jovem rico tinha que aprender essa lição. Era isso que ele não entendia. O recurso que ele tinha, ele estava guardando só para ele. O Zaqueu entendeu, e na hora que entendeu, ele já tomou decisão. Já falou, vou me livrar disso aqui. Porque isso aqui está sendo raiz de mal na minha vida. Aí ele se livrou e não ficou pobre. Agora, você acha que o jovem rico, Jesus ia deixar ele pobre? Não, ele estava tocando na ferida. Estava mostrando para ele, você tem problema aqui. Mas ele não ia ficar pobre. O problema é que ele estava tão apegado naquilo que ele não queria abrir mão daquilo. E tem gente que, infelizmente, coloca toda a sua energia, sua força, seu amor nos bens materiais, na conquista de bens materiais. Eu vi uma história que é assustadora, mas é verdade. Alguns conhecem bem, quem é de São Paulo conhece bem a estrada que sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Né? Chama Via Dutra.
E muito tempo, quando só tinha a Dutra, porque hoje tem a Trabalhadores, né? Passei por ela lá agora em outubro no Brasil. E aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente ali, terrível. Um carro, um caminhão. E o pessoal chegou para socorrer e a pessoa estava muito ferida, o motorista do carro. E não ia sobreviver. Não dava nem tempo de chegar a ambulância. Mas a pessoa estava ali, naqueles momentos finais, em angústia, e não se entregava. E as pessoas estavam ali falando, está sofrendo, o que a gente vai fazer? Mas ele não se entrega. E aí alguém notou e falou uma coisa. Olha que interessante. Falou, é o ouro. Sabe aquelas correntes de ouro? Ouro puro, enormes. Estava assim no pescoço. Falou, ele está apegado ao ouro. Olha que coisa maluca. Alguém falou, tira. Aí a pessoa foi lá e tirou do pescoço. O que aconteceu? Acredita nisso. Mas é verdade. Tem gente que está tão apegado que a vida está ligado àquilo. Era o caso daquela pessoa. A vida está ligado aos bens que tem. Ela não consegue se ver sem aquilo. E se perder, morre. E o outro não morria porque estava apegado àquele bem material. Então, Jesus, ele veio para mostrar para a gente que tem coisas que têm muito mais valor do que essas coisas que a gente vê. Porque o que a gente vê, que a gente acha que é real, que é material, é mais irreal do que o mundo invisível, o mundo espiritual. Quem começa a viver no mundo espiritual, vê que essa vida material é um reflexo da vida espiritual. E essas coisas aqui são objetos, são meios, são bênçãos de Deus, muitas vezes, como meio para a gente atingir objetivos maiores. Mas tudo, um dia vai parar na lata do lixo. Tudo um dia vai parar no ferro velho. Tudo um dia vai ter que ser destruído para construir coisa nova. E aqui em Bruxelas a gente vê o tempo todo. Tem gente que não gosta, porque tem umas construções tão bonitas, antigas, com arquitetura, né? Assim que a gente fica impressionado. E aí vem aqueles prédios novos, todos quadradinhos, de vidro, que não tem nada de bonito, né? Não tem nada de arte. Não tem arte naquilo. E aqui a gente vê os prédios ali no centro, some um antigo, de repente aparece uma coisa moderna, nova. E já foi. Estava ali, quem sabe, há muito tempo, séculos. Tudo um dia vai ser trocado por coisa nova. E eu ouvi alguém dizendo uma vez uma frase que me fez pensar. As coisas que às vezes a gente tem, nós gastamos os melhores anos da nossa vida para conquistar. Então a pessoa trabalha 30 anos para comprar uma casa. Ou ela trabalha anos e anos para comprar as coisas. E a juventude, quando ela tem saúde, quando ela tem disposição, em vez de focar nos relacionamentos, que são as coisas mais importantes, trabalha para conquistar coisas que um dia vão parar no lixo, vão parar no porão da casa, ou vão parar no ferro velho, porque não tem mais valor. Tinha tanto valor quando comprou, e agora já não tem mais valor. E hoje em dia as coisas já são programadas para ter um tempo de vida, né? Você compra um aparelho desse aqui, ó, já tem programado um tempo de vida. Daqui uns anos já não vale mais nada. Não dá para usar, tem que comprar o novo. E o novo é melhor, e o novo é mais bonito. E assim as coisas são descartáveis. Mas as pessoas que são importantes, os relacionamentos são importantes, a gente gasta pouco tempo investindo. E aí acontece aquele caso do homem que se aposentou, está no leito do hospital. Quem que está lá com ele em volta do leito do hospital, nos últimos momentos de vida? A esposa, os filhos, os netos. Aí ele olha para a vida dele, 40 anos, gastou tempo com os colegas de trabalho. E o foco da vida era fazer o chefe feliz. Era fazer o gerente onde ele trabalhava feliz. Era atingir as metas. E o maior tempo ele gastou lá. Ele dava lá. E agora ele está com as pessoas mais importantes na beira da cama dele, ele olha para aquelas pessoas e são meio desconhecidos. Porque não gastou o tempo que precisava. A infância dos filhos passaram e ele não viu. A adolescência passou e ele não estava presente. E agora quem que está ali? Cadê o chefe? Para dizer assim, ó, você deu 40 anos, estou aqui com você, segurando a mão dele. Cadê? Nem lembra que existe. Onde que está a prioridade da vida da gente? O que é mais importante? Jesus veio para mostrar isso para a gente. E ele olha nos olhos daquele jovem e fala para ele.
Só te falta uma coisa para ser perfeito. Você está quase lá. Vem ser meu discípulo. Vem andar comigo. Você vai se tornar uma bênção para os outros. E ele abaixou a cabeça e falou: não consigo abrir mão do meu ouro. Não consigo abrir mão da minha prata. E Deus diz na palavra dele: eu sou o dono do ouro e da prata. Está emprestado para você. Porque já estava aqui antes de você nascer. E quando você for embora, vai continuar. Você é passageiro. E essas coisas são minhas. Elas permanecem. Então, não faça uma relação eterna com algo desse mundo, porque você vai passar. Você tem que se relacionar comigo. Deus está convidando a gente. Tenha um relacionamento eterno comigo. Porque se você tiver um relacionamento eterno comigo, a sua pergunta, e qual foi a resposta à pergunta dele? Qual era a pergunta dele? O que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? É o que ele queria, porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele só queria garantir o quê? O que ele não tinha, que é a vida eterna. E Jesus falou: o problema é que você está focado nessa vida. Você quer a vida eterna, mas seu foco não está lá. Seu foco está aqui. Como que está o nosso foco? Onde que está a nossa prioridade? O que é mais importante para a gente? São as coisas materiais, é esse mundo, é as conquistas que a gente quer ter aqui, os sonhos, os planos, são importantes? São. E aí eu vou dizer mais para você. Para Deus também é importante. Sua vida aqui, para Deus é muito importante. E aí eu digo mais. Se você ficar lutando aí, você vai tentar, e alguns sonhos você vai até conquistar alguma coisa. Mas você podia muito mais se a sua prioridade estivesse no lugar certo. Porque Deus traz as conquistas para a gente. Se Ele está em primeiro lugar e a gente coloca o reino dEle, o relacionamento com Ele, a vida eterna em primeiro lugar com Ele, Ele olha para a gente e diz assim: olha, essa vida eu vou te abençoar. Porque você já entendeu que você é feliz comigo. E você não está buscando essas coisas aí para ser feliz, mas porque você já é feliz. E aí você vai se tornar uma bênção para os outros. Aí Deus abençoa. Quer saber o segredo de receber a bênção de Deus? Eu estou estudando. Esse ano de 2024 para mim foi uma bênção, porque eu entendi muita coisa. Li alguns livros, vi alguns testemunhos de algumas pessoas, fui na Bíblia e eu entendi o segredo de abrir o celeiro do céu para receber as bênçãos. E eu estou começando a contar aqui para vocês. Mas você quer saber? Eu vou contar. Aí você vai pensar, vai pesquisar, e se você colocar em prática, se prepara para as bênçãos. Quer saber? Quer saber como que faz? Nesse mundo, está cheio de gente por aí que tem dinheiro de sobra. Consegue o sucesso que queria. Tem fama, ou tem o que quiser. Tem preço ou não tem? Tem. Tem preço. Só tem 3 maneiras de conquistar as coisas nessa vida. Ou faz o que eu falei do homem que está lá no leito de morte, que dedica a vida e fica 40 anos, 50 anos trabalhando feito um doido, e a prioridade é o trabalho. Ou tem as pessoas abençoadas. Só que aí, eu falei 3 maneiras, né? Uns recebem a bênção de Deus e outros recebem a bênção do outro Deus. É um Deus com D maiúsculo e um Deus com D minúsculo. E o Deus desse mundo abençoa. Mas o preço é alto. É altíssimo. E está cheio de gente disposta a pagar. E paga. Tem que abrir mão de tudo. Tem que abrir mão de Deus. Tem que abrir mão do futuro com Ele. E tem que entregar mesmo. Agora, você acha que Deus, que é dono de tudo, como diz a palavra dele, não tem capacidade de abençoar a gente? Você acha que Ele não quer abençoar a gente? Sabe qual é o problema? É que as pessoas conseguem fazer isso e fazem isso e entregam a vida para o Deus desse mundo e recebem as bênçãos dele, mas não entregam a vida para Deus. Porque para receber a bênção de Deus da mesma maneira, tem que entregar a vida para Ele. Mas aí as pessoas não estão dispostas a fazer isso. A entregar totalmente a vida para Ele. Como que a gente faz isso? Só entender como que o pessoal faz. É o contrário do que o pessoal desse mundo faz. Eles abrem mão totalmente
da conexão com Deus e de tudo que vem de Deus e dedicam a vida para o Deus desse mundo. Aí o cristão fica em cima do muro. Aí não tem como receber bênção nem do lado nem do outro. Está andando em cima do muro, não recebe bênção nem do lado nem do outro. Aí estuda a Bíblia, aprende os mandamentos, conhece a vontade de Deus e fica ali. Fica ali. Não, um dia sim, um dia não. Não, eu quero, não quero, consigo, não consigo. Não entrega. Aqueles na palavra de Deus e aqueles hoje ainda que recebem bênçãos sem limite de Deus é porque entregaram tudo. Aí não tem limite para a bênção de Deus. Vou resumir numa frase. Sabe como que é? Sabe como você vai descobrir se você entregou tudo? Vou te dizer como que você vai descobrir. Você olha para a sua vida, analisa a sua vida, aí você entende assim, entreguei tudo. É muito simples. Só que é difícil de pôr em prática. Aí você precisa da bênção de Deus, da ajuda de Deus, do poder de Deus. Você tem que olhar para a sua vida e olhar no espelho e falar assim, eu estou aqui, eu estou me vendo, eu estou aqui nesse mundo. Meu corpo está aqui. Mas aqui e aqui está lá. Consegue entender isso? Meu corpo está aqui, eu estou vivendo aqui. Mas aqui dentro eu já estou vivendo lá. Aí você sabe que você entregou tudo. Eu sou súdito do Rei do Universo, então eu vivo no reino dele. O reino dele não é desse mundo. Jesus falou quantas vezes? Meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Então você está no reino de Deus, você está aqui vivendo nesse mundo. Mas na sua mente, no seu coração, você já vive lá. E aí a sua vida reflete isso. Em tudo. Porque no reino de Deus tem mentira? Não tem. Então você não vai mentir. No reino de Deus tem orgulho? Então você não vai ser orgulhoso. No reino de Deus tem vaidade? Então você não vai ser vaidoso. No reino de Deus tem egoísmo? Então você não vai ser egoísta. E isso é para tudo. Ah, mas pastor, como que vai acontecer isso comigo? É simples. Deixa Jesus entrar na sua vida. E entenda que Ele está com você o tempo todo. Ele transforma você à semelhança do caráter dEle. E aí você não é mais egoísta, não é mais vaidoso, não é mais orgulhoso. Aí você dá prioridade para as pessoas em vez das coisas. E aí você não mente mais. Seus pensamentos começam a estar puros. E aí você começa a andar com Ele cada segundo e cada minuto do dia. O tempo todo com Ele. Vivendo com Ele. Só que aí Jesus disse uma coisa. Porque muita gente que eu conheço vive assim. Porque a gente está nesse mundo de pecado, não dá para garantir que vai ser 100%. Então, 1 João, capítulo 1 e no capítulo 2, no finalzinho, 1 João 1, 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ponto. Resolvido. Não tem mais pecado nenhum, vai em frente. Acabou. Vai comungando com Deus na santificação, vivendo uma vida de comunhão com Ele. E aí, no capítulo 2, verso 1, diz assim, filhinhos meus, João está dizendo, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a gente começa a viver uma vida como o jovem rico. Só faltava uma coisa, né? Para ser perfeito. A gente começa a ser perfeito diante de Deus, porque você está vivendo com Ele. Mas se acontecer de escorregar, não se preocupa. Tem um advogado, ora, pede perdão, segue em frente, não desiste. E aí você vai estar vivendo aqui, mas na realidade você está lá. Porque Jesus está olhando para baixo e dizendo assim, quem é o povo que está lá na terra que não devia estar lá, devia estar aqui? Ele fala, eu vou buscar eles. Então ele está vindo buscar. Aqueles que estão aqui fisicamente, mas o coração já está no reino dele. É aqueles que olham para a injustiça e falam, eu não quero isso. Ouve mentira e fala, não quero saber de mentira. Vê desonestidade, passa longe. Jó não era assim? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Vê injustiça, desonestidade, mentira, falsidade, passa longe. Não quero saber disso. Jó. Por isso que tinha as bênçãos que tinha. Por isso que o inimigo chegou lá no céu e falou assim, também colocou um muro ao redor dele. Claro que eu pus um muro ao redor dele. Olha lá, não tem ninguém como ele na terra. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Você tem que orar e pedir para Deus, eu quero ser como Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e me desviar do mal. Aí vai receber bênção de Deus, vai receber bênção de Deus, vai receber bênção de Deus. Então a gente tem que fazer o que o jovem rico não fez.
Que é fazer o quê? Entregar tudo. Faltou para ele uma coisa. Aí a gente fica enchendo a nossa vida de coisas, um monte de coisinha que só atrapalha. Se livre. Se livre. 2024 foi o ano que eu comecei a jogar tudo no lixo. Comecei a jogar tudo fora da minha vida. Falei, só está atrapalhando, só está atrapalhando, só está atrapalhando. Você acha que eu fiquei menos feliz por causa disso? Pelo contrário, minha vida só melhorou, só mais alegria, mais felicidade. Quem está convivendo comigo está sentindo que tudo melhorou. A gente tem que se livrar dessas coisas. E colocar no lugar o quê? Jesus, o que falta na minha vida? Ele vai colocando. E aí a gente vai fazer o que o jovem rico não fez. Eu espero que esse jovem tenha se arrependido, porque ele teve chance depois. Jesus depois foi crucificado, ressuscitou, e ele ouviu a história. A gente não sabe, não está relatado. Mas eu espero que ele tenha visto, entendido, se arrependido e mudado de vida. E dito assim, o ouro não vai me trazer felicidade, quem traz é Jesus. Ele estava certo. A gente tem que tomar essa decisão. Não é o mundo material, é o mundo espiritual. Mas se você quer bênção material, Deus vai dar. E vai dar muito, muito. Mas você tem que entrar no programa dele. E o programa dele é fazer o quê? Entrega a vida totalmente para ele. Enquanto a gente tiver alguma coisa segurando a gente, seja algo físico, palpável, ou algo subjetivo, como orgulho, egoísmo, vaidade, aí Jesus não pode abençoar a gente totalmente. Eu vou entrar mais profundo um outro dia nesse assunto. E aí, quem ouvir e praticar, vai ser abençoado. Aí, em vez de levar meus 50, vai chegar aqui e falar, pastor, essa igreja está precisando de bênção, porque está muito pobre essa igreja. Vai chegar aqui com bênçãos para dividir com a gente. Eu garanto para você, Deus tem bênçãos para nós. Mas Ele não pode abençoar a gente enquanto a gente é um filho desobediente. Porque senão a gente vai fazer mau uso da bênção dEle. Isso Ele não vai permitir. Agora, se você for um filho, uma filha fiel, Ele não tem motivo para dizer, não posso dar para você. Então vamos abrir o celeiro do céu e receber as bênçãos de Deus, fazendo o que o jovem rico não fez. Dar tudo para Ele. Vamos fazer nossa oração? Vem aqui para a gente pedir para Deus, Senhor, eu quero dar tudo, entregar tudo nas Tuas mãos, minha vida inteira, para poder receber as Suas bênçãos, espirituais e materiais também. Vamos orar. Pode vir mais para cá, isso, vamos fazer o círculo. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que já recebemos, mas sabemos que o Senhor tem muito mais para oferecer para nós. E muitas vezes a gente não recebe mais por culpa nossa, porque a gente conseguiu colocar tudo nas Tuas mãos, entregar tudo. E a gente quer fazer isso hoje. Nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, cada célula do nosso corpo, a gente quer colocar no Teu altar e dizer, somos Teus inteiramente, completamente. Abençoe a nossa vida. Para a gente viver nesse mundo e estar aqui, relacionando com as pessoas, trabalhando, vivendo, mas a nossa prioridade seja o Teu reino. Que a nossa mente e o nosso coração já esteja lá. E a gente reflita na nossa vida essa decisão, através das nossas atitudes. Não é fácil, a gente sabe. Mas quando o Senhor está no nosso coração de verdade, aí isso acontece com naturalidade. Cada um que está aqui já provou que tem esse desejo. Porque com o frio que está fazendo, saíram de casa e vieram aqui, de maneira espontânea, porque tem o desejo que o Teu Espírito plantou no nosso coração. Nós queremos que isso se cumpra na nossa vida. E a gente quer dar esse passo que o jovem rico não deu. E a gente quer viver plenamente nesse mundo, nessa vida, sendo uma bênção para os outros, mas também contigo na eternidade, na vida eterna. Abençoe cada um que veio aqui hoje, abençoe cada um que está acompanhando online, abençoa-nos na nossa vida financeira e que os bens materiais não ocupem o primeiro lugar, mas que sejam meios de a gente alcançar alegrias e também levar felicidade para os outros. Nós colocamos os nossos bens e a nossa vida nas Tuas mãos. Tudo que temos e somos, entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe todos nós.